Time, a permutação simples e a permutação com alguns elementos repetidos tem uma diferença muito considerável entre elas. A permutação simples, conforme a gente viu lá no vídeo de agrupamento simples, a permutação simples não pode ter repetição de elementos. Tudo que tiver repetição de elementos, a gente encaixa em outros tipos de agrupamentos. Os que caem no vestibular normalmente são a permutação com repetição e a combinação completa, que também dá para resolver como se fosse uma permutação com repetição. Ou seja, você não precisa saber o que é combinação completa, basta saber muito bem como usar a permutação com repetição. A permutação com repetição, portanto, não é um agrupamento simples. O que é permutação com repetição? Quando o meu objetivo for montar uma sequência, e nessa sequência eu vou utilizar todos os elementos disponíveis, sendo que alguns deles são repetidos. No caso de alguns elementos serem repetidos, não adianta trocar esses elementos repetidos de lugar na sequência, porque eu não vou formar um novo agrupamento. Eu não vou conseguir formar um novo agrupamento, já que os elementos são repetidos. Então, a troca de ordem dos elementos repetidos deve ser desprezada. Pensando um pouquinho, quando eu quero considerar algo na análise combinatória, eu uso o princípio multiplicativo, ou seja, para eu calcular na análise combinatória, eu sempre vou multiplicando. E se eu quiser fazer a operação invertida desprezar, aí eu vou dividir. Como assim? A fórmula diz o seguinte: a permutação de n elementos com alfa repetidos, beta repetidos, gama repetidos, seja lá quantos tiverem repetidos, eu faço a permutação de todos, considero a princípio como se todos fossem diferentes, n fatorial, e vou desprezando a troca de ordem dos elementos repetidos. Ou seja, se eu tiver dois elementos repetidos de um tipo, eu coloco 2 fatorial. Se eu tiver 3 elementos repetidos de outro tipo, eu coloco 3 fatorial. E vou fazendo isso daqui para desprezar a troca de ordem dos elementos repetidos. Então, uma permutação com alguns elementos repetidos consiste em embaralhar todos os meus elementos, sendo que alguns são repetidos. E a troca de ordem desses repetidos não vai formar um novo agrupamento. Os exemplos mais simples são os de anagramas. É uma pena que não são só os de anagramas que vão cair na sua prova de vestibular. Mesmo se fosse, ainda assim você conseguiria errar. Você consegue umas coisas que eu não sei. Já parou para pensar? Será que tudo isso é azar ou é você mesmo? Vamos lá. Exemplo de anagramas de banana. Pensa comigo. Banana tem 6 letras, então a princípio eu escreveria permutação de 6. Só que tem um porém. Se eu trocar esse A de lugar com esse A, essa banana não vai virar banananica. Não vai trocar de banana. Permanece a mesma banana. Se eu trocar esse N de lugar com esse N, essa banana não vai virar banana maçã. Tá? Então tem uma diferença aí entre essas duas letras ou as 3 letras. Se eu trocá-las de lugar, não adianta, não forma um novo anagrama. Ok, time? Facinho? Então tá aí. Banana, se eu trocar o B de lugar com o A, sim, forma um novo anagrama. Se eu trocar esse A de lugar com esse ou mesmo de lugar com esse, não forma um novo anagrama. Nesse caso, a gente faria assim. Quando tem letra repetida, é bem fácil. Permutação de 6 com 2 N's repetidos e 3 A's repetidos. É o que eu tenho repetido. Então, eu escrevo aqui 6 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. Se quiser calcular, pode calcular. 6, 5, 4, 3. 2 vezes 1, 3 fatorial. Fez a simplificadura. Vai sobrar 6 vezes 5 vezes 4 por 2 vezes 1. Vai dar 6 vezes 5, quarto 4 com 2 vezes 1. 60. Muito bom. 60 na banana. Muito fácil, né? Volta aqui então. Por que a gente teve que dividir por 2 fatorial e por 3 fatorial? Porque eu tinha 3 letras A repetidas e 2 letras N repetidas. Ou seja, não adiantava nada eu trocar essas letras de lugar. Em relação ao anagrama, é muito fácil. Dá para ferrar, Alex? Dá para inventar exercício mais complicado? Dá para misturar esse daqui com perguntas mais comuns na permutação simples? Como quantos anagramas de banana começam com vogal?
Fica aí um desafio para você. Quantos anagramas de banana começam com vogal? Quantas possibilidades você colocaria na primeira casinha? Uma só, idiota. Uma só. Eu só tenho uma possibilidade de vogal para começar aqui, que é a letra A. Por que você colocaria 3, debilóide? Tem diferença de um A para o outro? Um A é craseado, por acaso, idiota? Então, presta atenção. Se eu perguntar quantos anagramas de banana começam com vogal, você colocaria uma possibilidade na primeira casa. Uma só. Ou seja, você gastou um A. Para as outras casas, sobrariam 5 letras para permutar, sendo 2 repetidas e 2 repetidas. Pensa comigo, eu gastei um A no começo. Então, eu gastei esse A aqui lá no começo. Uma possibilidade só. Sobraram 5 letras, sendo 2 repetidas, que são 2 As que sobraram, e 2 Ns repetidos. É assim que a gente faria a permutação começando com vogal, anagramas de banana. Essa outra pergunta, esse segundo exemplo, é um exercício clássico de combinação completa. O que é a combinação completa? Quando eu vou formar um grupo de P elementos, sendo N disponíveis, e repetir ou não fica a meu critério. Sendo bem simples, você vai a uma gelateria, porque você é burguês safado, morador de condomínio com lago, você jamais vai numa sorveteria da vila, você jamais vai no Gelaguela ou no Castelo do Sorvete, no Palácio do Sorvete, você vai na gelateria. Chega na gelateria, você quer comprar 3 bolas de sorvete, sendo que tem 10 sabores diferentes. De quantas maneiras você pode fazer essa compra? Lembra que nesse caso, repetir as bolas ou não ficaria a seu critério. Não é obrigatório você escolher 3 bolas de sabores diferentes. Você pode escolher 3 bolas do mesmo sabor ou 2 de um sabor e uma de outro. Como é que resolve esse tipo de exercício? Tá aqui. Quantas soluções naturais tem a equação? Por que soluções naturais? Porque x, y e z devem ser números naturais. Vou colocar uma solução aqui só para você ver como que faz. Pode ser o x igual a 1, o y igual a 1 e o z igual a 2. Nesse exercício, na prática, eu estou fazendo o seguinte. Eu estou comprando 4 bolas de sorvete e só tem 3 sabores. Sabor X, sabor Y e sabor Z. E eu estou comprando 4 bolas de sorvete. Nesse caso, se só tem 3 sabores, é óbvio que eu vou ser obrigado a repetir. Mas se tivesse mais sabores, se tivesse 4 sabores, ia ficar X mais Y mais Z mais W igual a 4. Se tivesse 5 sabores, X mais Y mais Z mais W mais T igual a 4 se eu estiver comprando 4 bolas de sorvete. Mas o mais importante é, quantas soluções naturais tem essa equação? Essa é uma delas. 1, 1 e 2. 0, 0 e 4 seria outra solução natural. Muito fácil daí. 1, 1 e 2. Eu preciso escrever uma só, aí eu vou transformar isso numa permutação com repetição. Mas isso não é para qualquer um. Para transformar isso numa permutação com repetição, você faz o seguinte, para transformar isso daqui numa permutação com repetição, a gente escreve um anagrama onde eu vou colocar 4 letras Os ou 4 bolinhas, tanto faz, para representar esse 4, e cada vírgula eu vou colocar como uma letra I. Então, uma bolinha, I. Outra bolinha, I. Observem que 1, 1 e 2 está escrito aqui, 1 é o valor de X, 1 é o valor de Y, 2 é o valor de Z. Da mesma forma, se eu escrevesse isso daqui, o que seria isso daqui? Isso daqui seria X igual a 2, Y igual a 0, porque não tem nada no Y, e Z igual a 2. Se eu escrevesse assim, o que seria isso daqui? X igual a 4, Y igual a 0, Z igual a 0. Essa parte aqui do azul é desnecessária, eu só coloquei para exemplificar, então eu vou apagar. Apaga! Apagado. Vamos lá, eu tenho 1, 1 e 2, ou seja, a quantidade de soluções que essa equação tem é quantos são os anagramas de oi, oi, o. Quantos são os anagramas dessa palavra é a quantidade de soluções naturais que essa equação tem. Então, a quantidade de soluções naturais que essa equação tem é permutação de 6 letras, sendo 4 repetidas e 2 repetidas. Alex, 6 letras, sim. Oi, oi, o. Eu não falei só para você dar risada, mongoloide. Vamos de novo. Oi, oi, o.
Ou seja, tem 6 letras sim, sendo 4 repetidas e 2 repetidas. Na prática, quando você tiver que resolver isso, esse número é a quantidade de bolinhas e a quantidade de mais que tiver é a quantidade de is. Então vai ter 4 bolinhas e 2 is. Em qualquer ordem. Aí você tem que fazer as permutações de 4 letras os e 2 letras is. Então vai ficar assim: 6 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4, 4, 2 vezes 1, fez a simplificadura do 4, 6 vezes 5, 30, por 2 vezes 1, dá 15. Existem 15 soluções naturais para essa equação. Aqui eu coloquei uma, 1, 1 e 2. Outra seria 1, 2 e 1. Outra seria 2, 1 e 1. Outra seria 1, 3 e 0. E assim por diante. No total tem 15. Aqui já é muito mais difícil de você perceber que o exercício tratava de permutação com repetição. Muito mais complicado de perceber aqui do que no anagrama. Quando já está descarado o anagrama é muito simples. Um terceiro caso que usa muita permutação com repetição. Quando o exercício traz um mapinha para você, coloca uma esquina, coloca outra esquina e pergunta quantos são os caminhos mínimos para você ir de um ponto A até um ponto B. Então vem aqui, você burguês safado mora aqui, ó. Essa daqui é a saída do seu condomínio. Aqui, ó, o seu condomínio A. E B é a gelateria que você quer ir. B, Borelli. Você é de outra cidade, não sabe do que eu estou falando? Só lamento para você que mora numa cidade porcaria. Vem comigo, ó. Você está aqui, A é sua casa, B é a gelateria. Quantos são os caminhos mínimos? Ou o exercício também pode dizer andando apenas para a direita e para a esquerda. Isso é um mapa, cada bagulhinho desse representa uma quadra e isso daqui são as ruas. Supondo que você nunca pode atravessar pelo meio da quadra e sempre andando pelas ruas, para facilitar a sua vida, eu venho aqui e desenho uma super rosa dos ventos, onde aqui é norte e aqui é leste. Ou seja, para ir de A até B, eu sempre vou andar apenas para norte e para leste. Eu não irei andar em outra posição. Por que não, Alex? Porque se eu subo, ó, subir, aí eu viro para a direita. Se eu começar a descer, eu vou aumentar o meu caminho. A quantidade de caminhos mínimos eu só posso andar para norte e para leste para chegar no B. Eu não posso ficar dando volta, senão o exercício não teria resposta. Vou desenhar um caminho, só precisa desenhar um caminho. Você desenha do jeito que você quiser, só tenha certeza que você andou só para norte e para leste. Ó. Esse daqui, norte, leste, 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 norte, leste, norte. Cheguei, só precisa desenhar um caminho. Então vem comigo, eu vou escrever ele aqui, ó, esse que eu fiz em roxo. Norte, leste, 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 norte, leste, norte. Ou seja, todo caminho para eu ir de A para B, eu tenho que andar todo caminho mínimo, eu tenho que andar 4 vezes para leste e 3 vezes para norte. 4 vezes para leste e 3 vezes para norte. Quer dizer que, será que daria certo se eu fizer assim? Leste, 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 norte, 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 leste. Dá certo. Eu nem olhei para o mapa. Eu peguei esse e embaralhei. Dá certo sim, quer ver? Em laranja aqui, ó. Leste, 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 norte, 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 leste. Cheguei na mesma esquina B. Ou seja, esse exercício virou um exercício de anagrama, com repetição. Por quê? Quantos são os anagramas da palavra? Eu li errado. Ou você acha que eu não falava árabe, né, otário? Falo sim. Eu só preciso de um exemplo, gente. Eu não preciso de mais de um. Ou seja, qualquer um dos dois aqui, eu já cheguei a listar 2 exemplos que resolvem. Qualquer um deles, permutação de 7 letras. 7 letras, eu olho a palavra que eu li. Sendo 4 repetidas, que são os 4 L's, e 3 repetidos, que são os 3 N's. Então ficaria 7 fatorial, despreza a troca de ordem do 4 e do 3. 7, 6, 5, 4. 4, 3, 2, 1. Uhul! Faz a simplificadura.
Dá para simplificar também o 6 aqui, ó, com 3 vezes 2 vezes 1. Então vai sobrar 7 vezes 5, 35. Sim, alguns exercícios de permutação com elementos repetidos são difíceis, não porque a fórmula é difícil de aplicar, porque às vezes o contexto que ele é te apresentado não vai deixar claro para você que você teria que usar a permutação com repetição. E lembre-se, permutação com repetição não é permutação simples.